Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Lemes e Rafael Masson. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu irei fazer um vídeo dando continuidade aqui, vamos dizer assim, uma parte 3 de Deus está presente. Ontem, quando eu acordei, eu estive a pensar na situação, eu vi algumas coisas na cabeça e, entretanto, não escrevi ou não fiz qualquer vídeo ontem. Mas hoje, quando acordei novamente, isso voltou à tona. E, sendo assim, resolvi então fazer esse vídeo que aqui vou vos apresentar. Existem aqui duas coisas que me vieram ontem à cabeça, elas estão relacionadas de certa forma, e quero vos partilhar. Como vocês sabem, o que eu trago aqui é partilha daquilo que eu penso, daquilo que eu experiencio em termos espirituais e nessa busca ao divino. Irei começar então pela questão, nós temos hoje em dia uma questão de uma crise, e essa crise, na verdade, ela apenas veio demonstrar toda a fragilidade do sistema e também vem demonstrar como que nós agimos como sociedade. Ela demonstra que o sistema escolhido atualmente por muitos países, não aqui falando especificamente em um sistema, mas o que eu quero dizer é a maneira que nós escolhemos os nossos líderes não é a mais adequada, não é a mais eficaz. Eu já fiz alguns vídeos aqui a exaltarem quando vocês forem escolher um líder, devem escolher o vosso líder pelo histórico de prova de capacidade realmente de fazer algo. Devemos tirar essa ideia partidária dos partidos, não devemos colocar um partido no poder e um político, alguém que vai representar a sociedade, não deveria exercer mais do que 4 anos em um cargo político, seja ele qual for. E só depois de 10 ou 12 anos, ele deveria se recandidatar novamente, ou poder se recandidatar novamente, para um outro cargo político, que não seja o mesmo ocupado anteriormente. Isso por quê? Porque tem que haver uma maturidade. Nós, é apenas através da nossa vivência, através da nossa experiência, que adquirimos essa maturidade. Mas a política não deve, em hipótese alguma, ser uma profissão. A profissão de político, não deve ser. Porque vai causar exatamente os problemas que temos hoje. E por que vocês vão pensar, ok, está a falar de Deus, mas está a falar de política, sim? Porque é o comando da sociedade que leva o ser a ser justo ou não. E como vocês já devem ter ouvido, o reino de Deus é o reino dos justos. Então, continuando ainda na nossa crise atual, o que nós vemos? Nós vemos pessoas a fazerem protestos, pessoas a reclamarem. Eu já falei em um outro vídeo em relação a essa questão dos protestos, em relação, aqui vamos mais à frente depois, em todas essas questões. Mas as pessoas fazem protesto porque hoje estão inibidas ou estão privadas de sair de casa, de fazer os seus convívios, elas estão na exclusão social. E as pessoas estão nessa condição devido à fragilidade do sistema. O sistema, do jeito que ele está construído, ele definitivamente não funciona. Ele apenas funciona na seguinte fórmula, onde tu tens alguém que está no poder e tu és apenas um produto. E nem diria um produto, tu és uma ferramenta para produzir algo para essa pessoa. E essa ferramenta ela pode ser descartável. Que é isso que o ser humano é hoje, ele é descartável dentro da sociedade.
E é assim que alguns poderes, alguns movimentos de poder, ou algumas sociedades que detêm esse poder, algum grupo, alguma parte da sociedade que detém esse poder, é assim que eles vêm a ti como um instrumento para produzir algo. E tu, como um instrumento, pode ser descartável, porque o que interessa é o produto. E como vocês sabem, nós desenvolvemos o instrumento para que o produto saia para nós ou de uma maneira mais eficaz ou com um custo reduzido. E esse, quando nós falamos aqui de custo reduzido, não significa apenas a parte financeira, significa também o tempo, porque o tempo vai também gerar o custo financeiro. Mas dentro de tudo isso, essa fragilidade que mostrou que a sociedade, se nós ficarmos em lockdown, por exemplo, e as pessoas começam a perder os seus trabalhos. E por quê? Porque grande parte dessas microempresas não tem condições reais de sustentabilidade. Elas, de fato, não produzem algo. Elas comercializam algo produzido por outros. E aí está a grande fragilidade. Elas dependem de um terceiro para fornecer algo. O problema aqui, em um estado de lockdown, seria que as pessoas perdendo o emprego vão para a segurança social, vão depender do Estado. O Estado depende de quê? O Estado depende da riqueza gerada pelo privado. E aí já temos aqui duas formas de ver as coisas, que é ter um produto interno forte, que é isso que faz a diferença para os grandes países, para as grandes nações, que são ricas. Elas são ricas porque elas produzem algo. Não é porque elas têm bens naturais ou recursos naturais. Não, elas têm capacidade de produzir algo. E depois a outra vertente, que é vamos produzir algo para exportar, de forma a criar um produto interno, né? De forma a criar esse produto e esse produto como exportação. Isso só traz a miséria. Dedicar o teu país à exportação, a fabricar algo aqui para exportar, só vai trazer miséria para as pessoas. Salários baixos, condições péssimas e leva-se grande parte a ditaduras. Voltando ao foco nessa questão, o governo não havendo dinheiro, não havendo o produto, ele não tem, é escasso a aquisição desse bem financeiro, ele também não consegue providenciar melhores condições para a sociedade. E a sociedade, inevitavelmente, entra em colapso, e o colapso ele vem devido a vários movimentos, a várias ideias diferentes que vão entrar em conflito e causar aqui o distúrbio social. Agora, se nós pegarmos nessa situação onde somos forçados a um lockdown, onde somos forçados a estar em casa, sair o menos possível de casa, apenas para aquilo que é essencial, e nós estamos a reclamar, por que não tomamos uma atitude diferente? Quantos de vocês que vão para a rua fazer protesto por causa do lockdown, realmente fizeram um exame, ou realmente fizeram um teste a dizer que estão negativo no coronavírus? Quantos de vocês fizeram isso? Essa é a questão. É aquilo que está sendo feito, as pessoas estão a reclamar, estão a protestar, mas elas próprias não dão a garantia. Por exemplo, você pode sair e conviver com outros familiares, desde que, dentro desse grupo, vocês façam o teste, antes das vossas reuniões. É uma questão lógica. É uma questão pura e simplesmente lógica. E aqui é que eu digo que o sistema não funciona. Vocês pensam que vocês têm a liberdade, vocês pensam que vocês podem fazer uma série de coisas, mas vocês apenas estão a participar de um movimento energético, que é isso que vocês ainda não perceberam. Porque se vocês realmente quiserem fazer as coisas de forma justa, antes de sair para fazer um protesto, vocês saem sim para fazer o vosso teste. E é através do vosso teste que vocês vão provar que vocês estão bem.
E a partir daí vocês podem reclamar, dizer, não, eu realmente estou bem, eu não quero usar a máscara, eu não quero tomar a vacina, eu não quero ser rastreado. Existe aqui uma série de coisas que, sim, a coleta da tua informação biométrica, ela já existiu. Ela existe e continua a existir. A partir do ponto que tu começaste, que eu já falei isso em outros vídeos, que tu aceitaste ter um telemóvel, um celular em suas mãos, em seus bolsos, tu perdeste completamente a tua privacidade. A partir do ponto que tu usas uma instituição financeira e essa instituição financeira providencia um meio de pagamento eletrônico, que seria o cartão, como muita gente usa, o cartão de débito, o cartão de crédito, tu perdeste a tua privacidade. Há muitas pessoas que vão ao supermercado e tem um cartão do supermercado. Tu perdeste também a tua privacidade. Então qual é o problema de vocês em querer reclamar sobre a vossa privacidade? Qual é o vosso problema? Quando trata-se de um rastreamento para o bem comum da sociedade. Uma outra questão importante aqui é o facto de reclamam da privacidade, mas expõem as vossas vidas todas no Facebook. Deixam que faça um rastreio para saber onde foste, onde não foste. No Instagram, ou um outro instrumento qualquer. Tu deixaste de usar o correio para enviar coisas importantes e agora envia por e-mail. O que eu quero dizer é que eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. Eu sou completamente a favor da tecnologia. Totalmente a favor da tecnologia. Mas nós devemos estar esclarecidos para que assim possamos agir de forma melhor perante a sociedade. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós só vamos fazer isso quando nós percebemos que o sistema que nós usamos para eleger ou para dar a permissão de pessoas decidirem o nosso futuro, que ele não funciona, que ele deve ser reestruturado, que ele deve ser de outra forma. É só a partir desse ponto que vai ser possível, de fato, tornar a sociedade mais justa, equitária. Precisamos de uma sociedade onde ela esteja balanceada em todos os aspectos, o mais nivelado possível. Essa é a parte que eu queria vos trazer. E por que as duas partes agora, a primeira parte e a segunda parte, têm uma relação? Porque todas essas crises que estão acontecendo no mundo, todos esses conflitos, todos esses protestos, nós vemos isso, como já mencionei em outro vídeo, como uma redenção, como o final dos tempos, as coisas que estão por vir, as coisas que estão por acontecer. Se nós pegarmos desde o judaísmo, cristianismo, islão e entre outras culturas esotéricas, por assim dizer, outros segmentos esotéricos, é isso que nós vamos ver. E por que a cada geração isso acontece? Porque é novamente mais um movimento energético que acontece. Agora, o que o judaísmo espera? O Messias? O cristianismo espera o anticristo e depois a vinda de Cristo? O islão propaga que virá o Dajjal, para os cristãos o anticristo, e para as sociedades secretas o rei filósofo. O que é em comum em tudo isso? E agora a questão é, por que é que o mundo ainda não teve o prazer de presenciar o Messias, de presenciar o Messias, de Cristo, ou a segunda volta de Cristo, como vocês queiram nomear? Por causa de uma coisa muito simples. Como eu referi alguns minutos atrás, o reino dos céus é para os justos. E vocês praticam, fazem parte
da injustiça. Logo, se aquele que pratica injustiça, não há justos, porque os poucos justos que existem também praticam injustiça. Então, não há aqui o sofrimento verdadeiro da humanidade, porque tu praticas a injustiça. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vou bater nessa tecla novamente. Cristianismo matou, roubou, violou. Nada disso te causa um senso de injustiça. Tu continuas a ser cristão. O mesmo acontece com o Islão. Mata, assassina, viola. E tu continuas a defender o Islão. O mesmo acontece com as igrejas protestantes. Violações em vários níveis, até assassinatos. E tu continuas a dizer que é cristão. O mesmo acontece também nas sociedades secretas. Com a falsa bondade, ou com a plena ignorância de achar que o bem é isso, que o bem é a totalidade para a humanidade, ela acaba por causar muito mal. Ela acaba por destruir a sociedade. O que o homem precisa não é de bem, não é de mal, é ser justo. Mas não é justo em julgar outros, é justiça em julgar-se a si próprio. Cada vez, antes de deitares, faça um julgamento da tua pessoa, faça um julgamento dos teus atos e procure corrigi-los antes de deitar. Ou na manhã seguinte, eu já referi isso várias vezes no final de outros vídeos. Mas para você que realmente procura Deus, então procure a justiça. Clame por justiça. Mas seja justo em seus atos. Porque aquele que almeja poder passar a porta espiritual, que conduz o ser para o mundo espiritual, antes terá que sofrer da mesma forma e com o mesmo equilíbrio a sua indiferença perante a justiça. Irá sofrer da mesma forma que foste indiferente para a justiça. Não passarás com carne ou em carne para o mundo espiritual. Antes, a carne deve desprender-se dos teus ossos. Mas ai de ti, que nesse percurso tenhas apagado a chama da vida. Porque se assim for, mesmo que os teus ossos cheguem às portas do mundo espiritual, eles serão desfeitos. A decomposição dos seus átomos será total. E apenas irá permanecer aqui, no mundo físico. Mas para aquele que busca a justiça em seus atos, a sua carne sim irá se desprender dos seus ossos. E se jamais assopraste a chama da vida, irás de facto poder passar para uma contemplação espiritual. Para os demais que ficam, assim como vocês estão habituados, o que embaixo é igual que é o de cima, isso não é uma plena verdade. A vida existe em ambos os lados, no espiritual e no material, mas o que é aqui embaixo será denominado inferno. E toda essa massa, toda essa pasta
que vai se condensando devido a ela não passar para o mundo espiritual, ela irá cada vez mais ser mais densa. E sendo mais densa, ela cada vez mais irá fechar-se dentro dela própria. Mas antes, aqueles que devem ser julgados pelos seus atos de justiça ou pela sua indiferença perante a justiça, esses serão os primeiros a levantar-se. E esses serão os primeiros a ser julgados. Que é justamente para dar a oportunidade para aqueles que ainda estão em carne poderem rever os seus atos. E após rever os seus atos, deixar de ser indiferente com a injustiça e passar a praticar a justiça. E se é após, quando não houver mais almas, quando não houver mais espíritos que clamem pela justiça, essa pasta densa ou esse inferno, ele se torna tão denso e fecha-se dentro dele próprio, dentro da própria matéria, e ele apenas recomeça a separar-se novamente e a misturar-se novamente. Mas para todos aqueles que nascem aqui, que nascem no mundo material, e que são puxados forçadamente ou não do mundo espiritual, que são jogados nesse inferno, por assim dizer, esses têm a missão de se tornarem justos. Esses têm a missão de retomarem o caminho para a porta do mundo espiritual. Basicamente era essa a mensagem de hoje. Era vos deixar um alerta. Antes de fazerem protestos, antes de agirem de forma irracional, façam os vossos testes de corona. E assim vocês conseguem ter o vosso convívio em família. Exijam das pessoas que estão no vosso trabalho, exijam das pessoas que vocês vão conviver um teste. E assim vocês podem continuar, a vida não muda em nada, em termos do teu convívio social. Vocês podem continuar a ter um convívio social, pode continuar a ser. Ao invés da vacina, é isso que eu proponho. Façamos testes a cada 20 dias, por exemplo. Uma vez que a manifestação é entre 10 a 14 dias, então a cada 20 dias, se for feito um teste, significa que vamos ter um controle melhor. Façamos um rastreamento. Mas nesse interim, pensemos exatamente nas situações e olhemos para o sistema político e passemos a exigir que não esteja a ocupar qualquer cargo político uma pessoa por mais de 4 anos e que só escolhamos pessoas para lá pôr, que as nossas escolhas sejam feitas através de pessoas que realmente demonstraram capacidade de trabalhar para a sociedade. Pessoas que realmente, de fato, nas suas vidas, elas conseguiram sair de um ponto e chegar a outro com sucesso. Mas não é um sucesso, um falso sucesso. É construir algo. Elas têm que dar prova da capacidade para governar-se a si próprias e governarem outros. Não com tirania, não com brutalidade e também não com abuso, mas sim darem provas que elas conseguem sair do primeiro degrau e alcançar outros degraus de forma justa, sendo uma pessoa justa. Em relação à segunda parte, que é aquilo que eu falei, um resumo aqui, procurem ser justos. E se de fato vocês desejam ver o Messias, se de fato vocês desejam que isso traga-vos aquilo que é tão esperado, um mundo justo, passem vocês a praticarem a justiça e assim irão poder contemplar
o Messias. Mas, havendo a indiferença perante a injustiça, não há razão para que se traga justiça. Obrigado a todos, que ela esteja sempre convosco. Disse.